Introducing Airlion. Make your day special. You'll be energized and you'll feel great. Don't forget the amazing taste that you can't get enough of. It has all the vitamins and minerals needed to start your day. Airlion. Continuing the legacy. Fala, galera do Hangout Podcast. Isso aí, Thiagão fez um barulhinho. Cadê as palminhas? Cadê? Ah, não, errou. Agora sim, hein, galera do Hangout, mais uma vez, hein, Thiagão? Tudo bem, Thiagão? De novo, cara. Agora tá sumidão, rapaz. Rapaz, você anda meio apagadão ultimamente. É meio Thiagão, fosco, né? Tô sentindo sua falta. Meio sem brilho, mas hoje eu tô brilhoso hoje. Hoje você tá brilhoso. Sabe por quê? É porque é dia dos namorados. É, e olha quem tá comigo aqui hoje. Karine Natel, é isso aí. Salve de palma pra Karine Natel. Hoje eu tô só dente. Aqui, no final você tem que lançar uma cantada. Uma cantada? Meu Deus, vou treinando aqui. Deixa comigo. Gente, olha só, estamos aqui hoje de novo na mesa do podcast. A gente tá aqui com uma galera fera de novo. Top. Tô muito empolgado. Thiagão, galera não te conhece, né? Não. Então se apresenta aí, pra quem não conhece, aqui é o Thiago Natel. Isso. Mais conhecido como Thiago Bombom. Thiago Moreno, Foi achado na Dixie. Pois é. Quem não quiser saber mais dele, foi achado por quem? Cima, foi achado pela Karine ainda na Dixie. Meu Deus. Ainda bem. Eita, glória, hein? Apresenta aí sua esposa. Sim, hoje nós estamos aqui dela. com a minha digníssima, mais uma vez. Eu fico tão feliz quando ela tá aqui com a gente, sabia? Porque ela gosta de falar, né? Você viu, ela é, né? Profeta. Ela é profeta, né? Profeta do... e tá conosco hoje minha esposa, Karine Natel. Tudo bem, Karine? Cadê a palminha pra ela aí? Um negocinho. Fala, Karine. Thank you. Tá feliz, Karine? Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Aí Obrigada sim. por me chamarem de novo. Mesmo falando muito. Não, vou falar pouco hoje. Ok. E Tem Thiagão convidado aí? especial, né? E quem que é o convidado especial Quem que é, Thiago? Fala aí, Thiagão. Cara, eu vou te falar. Esse convidado é especial demais. É mesmo? Porque ele caminha com um cara que teve aqui, o último podcast, teve aqui com a gente. A gente saiu daqui até torto, né? Sim. De tanta unção, lapada também, glória, né, cara? Foi muita coisa. Foi tudo. E ele subiu o nível. E aí agora ele enviou, né, o seu discípulo. Sim. O pastor Facundo tava com a gente, o último podcast. E hoje tá com a gente aqui, gente, na mesa. Cris Jones. Welcome. Obrigado, Bem-vindo. gente. Ó, preciso falar alguma coisa. Uma Quando eu vi a primeira vez o nome dele na igreja, eu falei, quem que é esse americano? Chris Jones, Cara, né? já começou bem, porque eu preciso explicar porque é o nome, cara. Então tá bom aí, ó. Aí, já começou. Meu nome é Christian Jones. Ó. Tudo junto. Que isso. Tudo junto? Tudo junto, cara. É 14 letras juntas, cara. Uau! Ninguém consegue ler isso junto. Coube na identidade? Não tem, cara, coube, mas eu não sei o que aconteceu, que acabou, não tinha espaço lá e foi. E Christian Jones, então, né, tipo, na escola... Com J ou com D? Com D. Jones, com D. Jones. Uau. Ó, mais letras, né? Meu Deus. Daí... você Abreviando sabe, né? Chris Jones. E na escola todo mundo já sabia quem foi, o Christian Jones. Então era assim, cara. Só tem um no mundo, eu acho, com esse nome miserável. Christian Jones. Quando eu fui te procurar lá, eu achei que era com J, na verdade. E eu não sei de onde é que apareceu essa de cortar no meio, não lembro, mas... Porque, cara, Mas foi impossível. bom. Que ninguém fala isso. Quem lê a primeira vez não consegue... Mas e a história não. da onde, como não sabe? Como que surgiu? A minha certeza mãe, que cara. o pai dele, a mãe, sei lá, Minha é mãe. fã do Indiana Jones, né? Eu sou antes do Indiana Jones, cara. Sou antes do Indiana Jones. Era a época do Christian Dior, que lançaram e tal. sim. E aí não sei de onde é que, em vez de colocar Dior, colocaram Jones. Só que não viram que foi tudo junto na identidade. Ficou, cara. Puxa, aí lascou, né? Pronto. Eles não viram depois. Depois top. demais. E aí, Thiagão? Fala aí, Thiagão. Cris, tá em casa, é bom ter você aqui com a gente. A gente se sente honrado. Fica à vontade, estamos na mesa aqui. E a gente quer bater um papo com você, né? E sabemos que você tem
muito para compartilhar com a gente e com quem tá ouvindo a gente aí hoje. Cris, fala um pouco de você, né, do onde você tá morando hoje, onde você nasceu, tua esposa, né? Hoje eu tenho 47 anos, sou casado, graças ao papai, bom papai, né? Amém. Faz tempo que é casado, Cris? Completando 16 anos de casado, deixa eu ver. 5 minutos só. 3 dias atrás. 4 dias atrás. 16 anos de casado, então a gente veio pra cá pra passar esse tempo, assim, sabe? Mas como eu falava com o Thiago, nunca é pra gente se divertir, sempre tem um propósito por detrás disso, né? Então a gente tá aqui hoje desfrutando, porém sempre atentos àquilo que o Senhor quer fazer, aonde a gente puder colaborar com aquilo que Ele tá edificando, né? Então a gente tá 16 anos casados. Hoje nós ministramos juntos hoje com o pastor Facundo na igreja, no Mangue, né? Nós fazemos parte lá da igreja, lá em Camboriú. Lá quem são os pastores é o pastor Beto e a pastora Michele. Então a gente congrega lá com uma galera super especial, amados demais, e nosso coração é muito grato a tudo que Deus fez nos colocando lá. Porque a gente, quando o Senhor nos colocou, nos encontrou, literalmente a gente estava sem vida. Estávamos no automático. E aí, graças ao papai, a gente foi encontrado por ele. Benção. Amém. E você sempre foi evangélico? Como tá a sua caminhada aí? Não, a minha família sempre teve berço na macumbaria. Minha avó era mãe de santo. Aquelas histórias malucas, né? E só para resumir assim, minha avó muito doente. A minha mãe não gostava daquilo que acontecia na casa em relação a receber trabalhos, né? aquela coisa toda que todo mundo já sabe. E minha avó, doente uma época, ela recebeu um convite de uma pessoa: vamos lá num culto lá, avó. E a minha avó foi. E lá naquele culto ela aceitou Jesus e ela foi curada. Ela era muito doente. E ela foi curada e instantaneamente voltou para casa curada. E ela ficou impactada. E ela tinha uma parede cheia de santo, assim. Parede cheia de tudo que era santo tinha lá. E ela dormiu naquela noite. No outro dia pela manhã, quando ela levanta, todas as imagens estavam sem cabeça. Todas elas estavam quebradas. E aí, quando acontece isso, pela tradição das pessoas que servem, né, elas precisam jogar essas imagens num rio tal, e entregar para quem era como se fosse o líder deles, entregar tal. E aí minha avó fez isso e desde aquilo não serviu mais. Foi para a igreja cristã. E minha mãe foi interessante, porque minha mãe, ela assistindo a TV, um dia na sua casa, eu tocando no mundo, era músico, né, de banda. Meu pai num lugar do Brasil, caminhoneiro, minha mãe num e eu no outro. Minha mãe sozinha, meio depressiva em casa, super depressiva, liga a TV. E quando ela liga a TV, um pastor pregando, dizendo: olha, você que tá aí sozinha, depressiva, tá? Parecia que estava pregando para minha mãe. E você que tá fumando, e minha mãe fumando. Nessa manhã o Senhor quer fazer algo na sua vida, tal. Minha mãe parou de passar o canal e todo mundo naquela época, há 20 e poucos anos atrás, eu não sei quanto a vocês, mas havia meio que um pé atrás de quem era crente, aquele negócio todo. Sim. Assim, sabe? Então, aí minha mãe se converteu ali pela TV e começou a me dizer: ó, Cris, você tem que ir no culto, tal. E depois daquilo, assim, a gente começou a frequentar, mas a história é mais comprida que isso, né? Sim. Bem mais comprida que isso. Amém. E aí você foi também depois, logo em seguida, né? Demorou um pouco. Demorou um pouco. Demorou um pouquinho, porque primeiro culto que eu fui, quando eu cheguei, minha mãe falou: vai no culto, Cris. Eu falei: eu vou, tal. Cheguei lá e aquele pastor pregava, e é interessante que ele pregava e parecia que ele estava pregando a minha vida lá. E eu fiquei muito louco da vida. Eu falei: não pode. Quem que falou a minha vida para esse cara? Anos? Eu tinha 28 anos. Antes eu não tinha nenhum contato. Eu falei: cara, quem contou a minha vida para esse cara? Minha mãe não estava lá, então não podia ser minha mãe. E eu fiquei tão incomodado que na metade do culto eu saí. Na metade do culto. E quando eu chego em casa, parece que as mães têm
aquele sensorzinho que sabe, né? Vou ligar que ele já tá em casa. E quando eu chego em casa, minha mãe liga e ela pede, você foi no culto? Eu falei, mãe, eu fui. Você gostou? Eu falei, mãe, não vou te mentir, eu não gostei. Por quê? Por quê? Eu falei, mãe, aquele cara que tava lá falou toda a minha vida, tava assim, tava estranho e tal, e não sei quem contou pra ele. Aí minha mãe, e minha mãe falou assim, não foi, ninguém contou, era o Espírito Santo que tava falando. Eu falei, cara, quem que é Espírito Santo aí? Que loucura é essa tal? A ponto de não saber quem era o Espírito Santo. Então, e aí não fui mais, e ela continuava insistindo. E a minha mãe, ela é uma mulher intensa, assim, em Deus. Ela é o ouvido de Deus lá em casa. Ela é pesada, assim. Quando chega e fala, ó, vem cá que eu quero falar contigo, você já sabe, treme. né? Nossa, já treme a perna, Tá né? vazio o vaso, né? Já era. Se tiver vazio, já era, né? Cara, e aí, minha mãe converteu pela TV, começou a ir na igreja e tal, e Deus começou a revelar umas coisas meio loucas pra ela, assim. Ela viu, quem já foi em Balneário Camboriú sabe que lá tem no Rio de Janeiro tem um Cristo Redentor, em Balneário tem um outro que é quase do mesmo tamanho, acho que é um pouquinho menor. E a minha mãe viu isso. Minha mãe viu, assim, que ela ia morar nesse lugar. E ela nunca tinha ido pra Balneário. Nunca tinha saído de onde ela morava. E aí, coincidentemente, a igreja que eu fui, aonde eu tava morando, era em Balneário, onde tinha essa imagem que ela tinha visto de um Cristo Redentor. E aí, eu trouxe ela pra lá e ela começou a frequentar essa igreja e começou a dizer, Cris, vai e tal. E aí, um dia eu fui nos jovens, cara, lá. Eu não tinha show naquela época, aquele dia eu fui nos jovens. E quando eu cheguei lá, foi estranho porque você é acostumado a ir em lugares e você via as pessoas agindo porque tinham tomado alguma coisa, tinham usado alguma coisa para fazer aquilo. E eu vi os jovens, cara, uma vibe louca, pulando, dando moche de cima do altar, assim. Eu falei, cara, sinceramente, eu falo para vocês, não, eu procurei onde era o bar do lugar. não, é sério, eu tô falando pra vocês sério, eu não era crente, eu não entendia nada de crente. Eu procurei, falei, cara, esses caras não podem estar de cara fazendo isso. Não pode, porque os caras estavam mais loucos que os caras loucos. Eu falei, não pode. E aí, caí na bobeira dos caras, dá o seu nome aqui que nós vamos fazer uma visita pra você e tal. Puxa, eu dei meu nome lá, só que aí fui fria, né? Aí minha mãe morando lá, ficou amigo do rapaz que pegou meu nome. É o Márcio, pastor Márcio, hoje ele é pastor. E ele colou em mim, cara. E aí ele me ligava e a minha mãe tava de grupo com ele, né? Pô, minha mãe me entregava pra ele. Aí o Cris tá em casa, tá? Aí ele me ligava. Ô, Cris, tá em casa? Não tô não, cara. Tá assim, velho. Tá assim, tua mãe já falou tudo aqui. Cara, eu falava, minha mãe me entregava, cara. E aí foi assim. E nessa vibe das pessoas me amarem sem eu amar elas. A galera me amando, cara. A galera me amando. Tendo paciência comigo, sabendo que, cara, eu não tinha... Eu não sabia o que era nada. E até a ponto de um dia eu ir numa célula e chegar lá, pô, tinha um monte de comida, assim. Eu falei, cara, quem é que paga essa comida? E eu perguntei pro líder da célula, quanto é que a igreja te paga pra você fazer isso? O cara olhou pra mim e falou assim, não tem pago, não. Não tem ninguém que paga. Isso é o amor de Deus. Aquilo foi assim, ó, dentro de mim. Eu falei, cara, que amor é esse que eu não conheço? Que loucura é essa? O cara tá pagando coisa pra eu estar aqui. E eu tô desmerecendo esse lugar. Eu preciso conhecer esse amor. E aquilo foi me quebrantando e tal. E, cara... E aí começou a caminhada. Glória a Deus. Só que depois disso, né, Thiago, tem muita história, muita né? história. Cris, uma única pergunta. Você falou que você tocava na noite, fazendo show. O que é a sua história com a música? O que você podia contar aí? Falar pra gente? Assim, eu comecei com música com 14 anos. Comecei a cantar em bandas. Quem é do Brasil lá sabe que existem bandas covers, assim, né? Que vai fazer festas e coisas assim. E aí, nunca tinha cantado na minha vida. Eu gostava de ouvir Bon Jovi. E aí era a época do vinil ainda. Eu colocava Bon Jovi e gritava mais alto que o vinil, né? Aquela coisa toda tal. E me achava um cantor. E aí um dia uma amiga minha falou, eu tô cantando numa banda. Eu falei, que legal, eu também gosto de cantar. E ela disse, mas estão precisando de um cantor lá. Eu falei, eu vou lá. Cara, nunca tinha cantado, não sabia que era tom, não sabia de nada. E o cara, vamos fazer um teste. Me deram um microfone lá, não sabia onde ligava. Liguei o treco e aí... foi interessante que eu cantei uma música e o cara olhou pra mim e falou assim, Então mais eu carregava a caixa do que eu cantava. Então eu cantava uma ou duas, né? Então foi isso, cara. Eu comecei assim e a minha mãe sempre me incentivando, dizendo, filho, vai, se esse é o teu sonho, vai e tal. E aquela coisa de mãe, né? Sim.
E aí eu lembro que quem é lá do Sul conhece uma banda chamada Os Nativos. Então essa banda era muito, muito grande, era muito expressiva. E eu tinha um amigo meu que a gente havia se cruzado uma vez no meio dessas épocas de música. E ficamos muito amigos, ele me disse, cara, estão precisando de um vocalista aqui, o vocalista tá saindo da banda e tal. E eu sabia que essa banda era muito grande. E eu fui fazer um teste nessa banda e não tinha carro, naquela época não tinha nada. E quando eu tava indo para esse teste, eu peguei uma moto emprestada de um amigo. E quando eu tô saindo de casa com o capacete aberto, uma abelha entrou e picou no meu olho. Nossa. Então o pessoal tava me esperando a uma cidade a 100 e poucos quilômetros dali. E eu voltei chorando para casa. Um adolescente, sei lá, tinha mais ou menos não adolescente, um jovem já com 18 anos. 18, 19. Voltei chorando e falei, mãe, ó, um negócio picou no meu olho, acho que não é pra eu ir, não. Aí a mãe falou, não, você vai. E aí começou a chover, eu falei, não tem como, mãe. Ela, não, você vai. Porque a minha mãe sabia que aonde eu tava, naquela cidade, não iria ter como eu evoluir. E aí um tio meu me levou e eu fiz o teste lá naquele dia e, pô, uma abelha picou no meu olho, não inchou o olho, cara. Aí quando eu voltando do teste, meu olho ficou desse tamanho. Então, sei lá o que aconteceu. Eu sei que fiz o teste, passei e comecei a cantar nessa banda. E era uma banda super conhecida no sul do Brasil, assim. Então, a partir disso, assim, a gente começou a fazer trabalhos, shows e Raul Gil, coisas, né, maiores, assim. Uau. Que legal, top. Amém. Bom demais. E hoje toda a tua família hoje foi salva. Graças a Deus, cara. Graças a Deus. Glória a Deus. Que benção. Eu tinha algo que era interessante que... eu não sei contar a vocês, mas eu lembro de uma história que meu pai achava uma loucura o que eu havia feito de largar a banda. Larguei a banda e meu pai não havia entendido. E eu sabia que ele nunca ia entender pelo que eu explicaria para ele. Ele só ia entender quando o amor dele, de Deus, tocasse a vida dele. E eu e minha mãe orando pelo meu pai, orando tal. E meu pai caminhoneiro, durão, aquele jeito todo assim. E aí um dia, eu não sei como aconteceu, mas eu sei que ele foi pro encontro com Deus. E aí, essa coisa de que cada um tem os seus desejos. Eu lembro que meu sonho era que meu pai me levasse chupar um picolé com ele numa praça. Sonho bobo. Não faltava nada na minha casa. Não faltava comida, tal. A linguagem de amor do meu pai era comida. E a loucura foi que eu nunca parei e pedi pro meu pai por que disso. Mas um dia depois de cristão tal, eu pedi, pai, me fala a respeito como é isso. E ele me falou que ele com 2 anos o pai dele morreu, a mãe dele morreu. E ele casou com uma outra mulher. Essa madrasta dele não deixava que ele comesse. Então ele passou muita fome. Muita fome. E ele nunca recebeu um amor e um cuidado. Então, como eu iria cobrar algo dele se ele não havia recebido isso? Só que dentro de mim havia essa cobrança. Olha, eu nunca recebi isso, tal. E aí naquele momento o Espírito Santo me disse, cara, como você vai cobrar algo dele que ele não recebeu? E aí eu lembro que ele foi pro encontro com Deus. E quando ele tá descendo da escada, todo mundo saiu tal do encontro e ele disse, cara, será que meu pai sumiu? Será que ele fugiu? Porque não descia da escada e tal. E quando eu tô chegando assim, pra ir atrás dele, ele tá descendo da escada e ele vem assim, abriu os braços, cara. Falei, caraca, mano, é agora. É agora. E ele abriu os braços assim e ele conseguiu falar, eu, ti. E cara, quando ele ia... Falei, fala agora, fala, pensando comigo, fala, só falta uma palavra. Só que ele não conseguiu falar, ele engasgou e chorou. E aí eu falei, cara, ele não precisa falar mais nada. Eu sei que o amor do Senhor tomou a vida dele. Então, cara, hoje minha família inteira, minha mãe é diaconisa na igreja, aquela ninja. Ninja tem que tomar cuidado quando passar por perto dela, toma cuidado. Scanner escaneia o cara ali assim já. Ele é bicho feio, cara. Ele é bicho feio, mano. Então, minha família toda serve ao Senhor hoje, graças a Deus, cara. Amém. Cris, pra gente entrar nesse assunto que a gente quer falar com você, a gente sabe que a gente pode ir longe, né, dentro desse assunto. Eu acho que é um assunto importante para esse tempo que a gente está vivendo, né, porque é um tempo onde as pessoas elas procuram muito título, às vezes querem, né, um chamado, mas não querem renunciar às coisas, né, que precisam renunciar. A gente sabe que você
passou por esse processo de ter que renunciar, né? Você tocou numa banda onde você, né, é uma banda conhecida e tal, e ter que renunciar para caminhar com Cristo agora. Essa questão da entrega, de você ter se entregado, né, para Cristo e obedecido, né, o chamado de Deus, entendido isso, né? Fala pra gente como que foi isso, porque a gente sabe que, né, toda vez que você renuncia a algo, às vezes você vai passar por um sofrimento, uma dor, né? Vai ter que dizer não, às vezes, para algumas amizades. E a gente sabe que hoje, principalmente no meio de jovens, né? A gente que trabalha com jovens, a gente sabe que o jovem, ele sempre quer aquilo que é bom, né? Aos olhos dele ali, né? Que às vezes o evangelho tem para oferecer, mas ele não quer a parte do... né, pega a sua cruz e me segue agora e larga tudo para trás. Ele não quer largar, às vezes, o vício ou né, as amizades, né, mas ele fala pra gente dessa questão, né, principalmente você tem esse testemunho aí, né, que é poderoso, e hoje você desfruta, né, de uma vida, né, de ter renunciado, né, tudo que você renunciou, e hoje você está onde você está, né, caminhando com Cristo e vivendo, desfrutando. Fala pra gente um pouco disso. Isso é interessante, Thiago, a gente falar, porque tudo que a gente construir na nossa vida, com as nossas mãos, o que não for da parte da edificação do Senhor, quando a gente se entrega e abre mão para Ele, por Ele, esse é o papel do Espírito Santo em destruir nós. Porque tudo aquilo que a gente acha bom para nós pode ser muito diferente do que Deus acharia bom para nós. Pode ser não. Com certeza, a maioria ou todas as vezes é. Porque uma pessoa chegou para Jesus e disse, bom mestre. Ele falou, pai. Ele mesmo sabia que ele não era totalmente bom. E a pergunta é, o que é bom para Deus? Bom para Deus é tudo aquilo que já está terminado para Ele. Ele fez, o primeiro dia fez a terra e disse, terminou e isso é bom. Terminou, segundo dia fez a terra, o sol e tal, e isso é bom, e viu Deus que era bom. Terminou o homem, e a Bíblia disse, ó, e viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Então ele não tinha terminado ainda aquilo que ele precisava fazer através e no homem. Então a pergunta é, quando Jesus disseram para ele, olha, bom mestre, eu falei, eu ainda não sou bom. Porque bom é quando eu já terminei aquilo que ele espera que eu faça. Uau. Ele só conta Cara, isso é muito bom. Ele só conta, cara, isso é bom. Tá terminado, é bom. Eu glorifiquei, eu tô aqui nessa terra e glorifiquei o teu nome. Tendo terminado a obra que me deste. Ali ele estava entrando na parte do bom, perfeito e agradável vontade do Senhor. Uau. Então, aí é que se trata da gente entrar num momento de que a gente fala de renúncia, porque todas as vezes que nós falamos de renúncia, provavelmente, ou todas as vezes vai ser renunciar, não é renunciar à parte ruim do Thiago. Porque a parte ruim do Thiago, tal, a sua, a minha, é muito fácil da gente negar. Porque isso eu não quero que esteja comigo. Pô, essa parte aqui eu não quero. Agora, como é difícil você negar aquilo que é bom, que você acha que é bom em você e aquilo que você faz que é bom. Você vê que Paulo entrou num momento da vida dele que ele disse assim, olha, tudo isso que eu tenho é lixo para ganhar a Cristo. Só que, cara, o que ele negou não era a parte ruim de Paulo, porque a parte ruim de Paulo foi negada quando ele caiu lá aos pés do Senhor e disse, o que o Senhor quer que eu faça? Eu estou negando a mim mesmo. Tal. Agora, chegou o momento dele negar aquilo que era bom aos olhos dele. E aí você vê que, cara, um homem desse, que chega num ambiente de tanta amplitude, tão grande nome diante ao Evangelho, dizer assim, cara, eu sou o menor. Esse cara chegou nesse ambiente e dizia assim, cara, eu encontrei a plenitude daquilo que o Senhor tinha para mim, negando a mim mesmo, renunciando a mim mesmo. Então, quando a gente chega nesse ambiente, Thiago, por isso que a gente diz, cara, ainda não chegamos. Porque ainda tem coisas em nós que a gente precisa ainda renunciar. Que o Espírito Santo liga a luzinha e fala assim, aqui ainda tenho.
que ainda tem. Uhum. Então, a renúncia é dia após dia. Negue-se a si mesmo. Quando você fala, cara, como são as escolhas e tal? Quando Jesus fala, você quer vir após mim? Ele tem um chamado para todos. Sim. Tem um chamado para todos. Não são todos que vão pregar com a sua vida num altar, mas você vai pregar com a sua vida no ambiente que você está. E você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Uhum. É como o pastor Facundo fala, você quer vir após mim? Vem sem você. Uhum. Quer vir? Vem. Mas vem sem você. Porque aqui não cabe a sua vontade. Aí a gente entra naquele paralelo que Jesus disse assim, olha, Senhor, se for possível, né, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Então, ali naquele momento, mais uma vez, a gente vê que havia uma renúncia para entrar no estado totalmente perfeito da vontade de Deus. Então, todo momento, e a gente vê um homem perfeito, Cristo, perfeito, mas mesmo sendo perfeitamente, nós ainda conseguimos estar andando perfeitamente, a gente consegue encontrar em nós algumas coisas que ainda acende uma luzinha e que diz, ei, ainda não tá. Sim. Ainda não tá. Uhum. E esse é o aperfeiçoamento do Senhor todos os dias na nossa vida. Todos os dias. Renúncia e entrega, renúncia e entrega. Renúncia. E nessa história de renúncia, assim, a gente chega num momento da nossa vida que a gente é tão bobo, cara. Chega num momento da nossa vida que a gente fala, acho que eu tô pronto. Sim. Não é que você diz, você não vai dizer isso, eu tô pronto. Mas você aqui dentro você diz, cara, eu já completei isso, já fiz essa parte. E um dia eu tô entrando no meu estúdio, assim, eu tenho um home studio lá. Eu tô entrando e quando eu entro, assim, o senhor falou, cara, mais uma vez você precisa fazer isso. Eu falei, não, de novo. Não, já fiz tanto isso, cara. Já fiz tanto isso. E aí, o que eu fiz tanto isso? Já era precisar entregar um instrumento. E eu falei, não, já fiz aquele, já fui contando, sabe? Já fiz isso, já fiz aquilo e tal. E ele disse, não. Não é a questão de quanto você fez, é o quanto você está disposto a me obedecer. E eu tinha visto que aqui dentro eu tinha parado de obedecer aquilo que o Senhor queria que eu fizesse. E aí é interessante que quando eu paro e começo a contestar, ele disse, você precisa voltar a acreditar como você acreditava. Voltar a acreditar, Tiago. E o voltar a acreditar é quando o Espírito diz assim, faz isso. E você automaticamente já diz, cara, eu não quero mais. Pronto, já porque você vê que isso foi o que aconteceu com Jesus Cristo. Ó, Senhor, não foi 2 ou 3 dias brigando ali. Ó, Senhor, todavia seja feita a tua vontade. Porque aqui tem uma vontade, mas essa é a tua vontade, eu tô aqui. Eis-me aqui. Você vê que quando ele desce, vem os soldados romanos e eles pedem, aonde está? Eles nem precisaram pedir, quem vocês estão buscando? A quem? Tô aqui. Eles não precisaram fazer um anúncio lá, uma placa, não. Ele já disse, ei, tô aqui. Me leva logo para onde o Senhor me quer. Me leva logo. Havia um desejo tão grande de estar onde o Pai queria que ele estivesse, e esse é o nosso desejo que tem que arder no nosso coração. Aonde o Senhor quer que eu esteja, porque eu só vou poder estar nesse lugar se eu abrir mão de coisas que eu gostaria de estar fazendo ou estar nesses lugares. Sim. Isso é renúncia, cara. Isso para mim é uma coisa que me arrebenta. Uau. Você vê a vida de Cristo, você vê que ele viveu assim. Sim. Em Hebreus está escrito que ele só aprendeu a obediência através do sofrimento. Então a gente associa muito a obediência em fazer, cara, eu vou fazer isso porque eu sou bom, porque tal. Ok, mas você já experimentou ouvir totalmente ao Senhor e saber se isso que você faz ou aquilo, o Senhor espera isso que você faça, porque não é o que você faz de bom ou mal. É a vontade dele que tem que prevalecer na sua vida. Sim. Aí entra aquela parte que você até, né, contou e falou pra gente da viagem que você foi pra África e teu violão quebrou, né? E tu acha que foi ali, foi propositalmente, Deus quebrou aquilo que às vezes tem, que você falou da muleta, às Quebrou vezes, né? minha muletinha, Que, cara. que a gente fica às vezes... Porque é uma das perguntas que eu quero te fazer. O músico, né, que acha que, ok, não, eu sou músico, eu tô servindo ao Senhor, eu tô cumprindo meu chamado, meu propósito de ser músico na casa de Deus, mas e aí essa é a questão, né? E se você tirar o instrumento dele? Entendeu? O que ele tem para oferecer daí, né? Sabe o que é interessante? Que a gente ouve um som.
Não sei se vocês cantam ou tocam, mas independente. Você que toca de Só vez em encanta. quando. Só encanta. Bateria. Então cantando. quando você toca, as pessoas ouvem o som. E quando você está tocando, Deus vê você. Porque é interessante que Jesus diz assim, ó, se você quer falar com o Senhor, entra no seu quarto e ora ao Pai, fale ao Pai que te vê em secreto. As pessoas ouvem sons, o Senhor vê. Então, o que é um músico que cumpre uma escala? É alguém que talvez pensa assim, hoje eu vou suprir algo que naturalmente está sendo colocado para mim. Eu estou nessa escala. Mas naquele momento em a qual eu subo ou estou numa plataforma, o Senhor não quer que as pessoas ouçam o som. Ele quer que as pessoas vejam um modelo. O Senhor quer que as pessoas vejam um modelo. Porque olha só, quando você vê essa passagem, depois a gente volta para essa parte da África e tal. Você vê essa passagem, Jesus diz assim, eis-me aqui. Quem vocês buscam? Jesus o Nazareno. E aí você para pensar uma coisa que em Isaías diz assim que chegaria um dia em que os tosqueadores iriam buscar o Cordeiro. Quem Jesus era? Cordeiro. Ali ele não poderia ser o leão. Ali ele não poderia ter o molde do príncipe, o príncipe da paz. Ali ele precisava ser o Cordeiro. Ali eles não buscavam um leão. Ali eles buscavam alguém com um molde, o Cordeiro. O Senhor não podia ser colocado no altar do Senhor um leão. Não, ele esperava um Cordeiro. Então, em todos os momentos que o Senhor iria moldando ele, preparando ele estava sendo moldado para aquele instante ser o Cordeiro. Então, quando a gente, com uma vida de ministério, a gente precisa saber que todas as vezes que o Senhor te convoca, não é uma escala, o Senhor te convoca e Ele espera que você esteja ali moldado da forma a qual ele te fez passar por várias situações. E essas várias situações, quando a gente foge desse local, a gente acaba fugindo daquilo que o Senhor desejava nos moldar por situações. Aí você vê que o Cordeiro foi entregue ali e o Cordeiro, pessoas cuspiram no Cordeiro, pessoas chicotearam o Cordeiro e ele falava assim, Senhor, não dê bola pro que eles estão fazendo, eles não sabem o que fazem. Perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Sim. Aí você vê que o Senhor não culpava situações, não colocava pessoas, ele dizia, Senhor, eu sei que isso tudo que está acontecendo tem a ver para me preparar para o lugar ao qual o Senhor me espera e da forma que o Senhor me espera. Então existem eu tenho não gosto muito dessa definição, o músico da igreja, não gosto. Porque, cara, a gente não foi chamado para fazer música, a gente foi chamado para ser um modelo dentro da igreja. Um modelo de quê? Porque as pessoas precisam olhar e falar assim, cara, a igreja é isso. A igreja é isso. Não é um show, a igreja é... Cara, esse cara aqui, eu achei que ele era o músico. Não, ele é o cara que tá limpando a porta lá. É o cara que tá limpando o banheiro, eu achei que ele era isso. Cara, e a igreja foi feita para isso. Jesus nos chamou para serviço. Então, essa é uma definição que eu acredito. Segundo ponto, quando você fala de África, nos tirar do nossa região de segurança, né? Conforto. De conforto. Eu tinha um violão e um outro rapaz tinha um outro violão. Ele falou, cara, leva esse meu aqui. Aí a gente levou o dele e colocamos num case aqueles flexíveis para que a gente pudesse levar em cima do avião. E quando a gente está indo para a África, a moça falou assim, não pode levar. Eu falei, não, o case é flexível e tal. Ela, não, tem que despachar. Eu falei, mas vai quebrar. Tirei uma foto e tal. E ela, não vai quebrar tal. Colocou, quando a gente pegou lá na África, que dá quebrado. E os caras faziam que não entendiam, beleza. Quando chegamos lá, o nosso pastor nos direcionava lá. Na chegada, não sei se tu quer ouvir toda a história, não sei, porque a história é comprida. Vai dar 2 horas de podcast. Mas, enfim. Depois de tudo que a gente passou lá, várias e várias experiências, na última manhã que a gente esteve por lá, no dia anterior, no sábado anterior, a gente fez uma adoração pública. Eu entreguei meu celular para um rapaz e esse rapaz gravou um momento que a gente estava adorando lá e foi muito intenso, porque a gente adorava em português e cantando melodias, as pessoas paravam, se ajoelhavam e a gente orava por elas.
e ninguém falava a língua delas, e elas paravam, choravam, e uma multidão de gente se acumulava, e eles falavam francês e o dialeto e tal. E aí um rapaz gravou o vídeo e me devolveu o celular. Na outra manhã, quando eu acordo, assim, o Senhor me acorda com uma palavra: você precisa de novos ouvidos para ouvir os céus. E só que eu já tinha 15 anos de crente, eu acho. Falei, cara, mas Senhor, eu já sou crente, cara. O que o Senhor quer falar com isso? E para mim soou estranho, mas... E aí não veio mais nenhuma instrução. Só que a gente havia ido ministrar nessa igreja e o pastor Facundo, usado por Deus lá, aconteceu algo absurdo naquela igreja, que a gente iria no domingo. Uma semana e pouco antes a gente estava ministrando nessa igreja, o pastor Facundo pregando e ele faz uma oração de 15 segundos e a chuva para. Tava um temporal absurdo. E aí depois daquilo as pessoas começaram a chamar a gente para ministrar. E diziam, os caras que paravam a chuva estão aí, né? Uau. Então, cara, muitas histórias. Aí a gente vai para esse domingo de manhã para ministrar, depois depois do Senhor me falar essa palavra que eu precisava aprender a ouvir os céus novamente. Você precisa de novos ouvidos para ouvir os céus. Eu chego nesse lugar e o pastor falando inglês comigo, eu não sei falar inglês, o inglês é terrível, terrível mesmo, não consigo juntar duas frases. E aí o pastor bateu nas minhas costas, assim, super feliz, rindo, assim, falou um monte de coisa e tal, mas eu entendi ele falando no translation. Não tinha tradutor. E ele chamou nós para pregar e para ministrar louvor. Eu falei, agora lascou, né, cara? Mas, cara, e aí, cara, quebraram meu violão, né? Eu não tinha violão, eles não tinham violão lá, só tinha um teclado. Nossa. Eu falei, cara, e agora, velho? E aí os meninos, o que ele tá falando? Eu falei, não, cara, falou que vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Já chegava né? Já chegava eu morrendo de medo, não sabia o que ia acontecer. Aí, rolando lá a adoração deles, uma galera cantando assim, violentamente, você sabe, imagina aquele louvor assim, umas pessoas, uns negão fortes assim, cantando, umas negonas cantando pra caramba, cara. Eu falei, meu Deus, eu com a minha voz de taquara rachada, vou fazer o quê aqui, cara? Nisso, o pastor para assim e fala assim, olha, os músicos brasileiros. Falou em francês, eu entendi isso, os músicos brasileiros. Eu falei, agora, gurizada, vamos lá. E aí eu sentei no teclado, eu não toco teclado. E eu falei, galera, vai em dó que não tem erro, né? Vamos ficar aqui no dó. Vai sempre dó, né? Dó, né? Vai dar dó. Dá um dó, Não. vai chegar a dar dó. Meu Deus do céu. Cara, e sabe aquela angústia com medo, com vergonha? Porque eu falei, cara, não tem um tradutor, eu tô sem violão, não tem nada, não tenho nada. E aí eu pedi pra Deus, assim, foi essa a minha oração. Pedi, Senhor, o Senhor me tirou da minha casa, 8.000 quilômetros daqui, eu vou passar vergonha, o Senhor vai ser envergonhado, eu não tenho o que fazer aqui. O que o Senhor quer que eu faça aqui? E eu falei que eles não vão me entender, né? Eu tava, assim, sabe quando você... Eu sei que todo mundo que ministra no louvor já passou por isso, tipo, meu, cara, o que vai acontecer aqui? Cara, e assim, eu tava petrificado. E o pessoal, imagina todo mundo que parou lá. Tinha umas 400 pessoas numa igreja, assim, tipo, 15 por 15, assim, não cabia tudo. Tava todo mundo socado um por cima do outro. E o pastor manda parar o louvor, sobe a gente e todo mundo tá olhando pra gente, assim. Tipo, meu, esses caras pararam a chuva. E o que vai acontecer agora, cara? Mano, eu tava assim, eu não sei se era medo. Eu não sei qual era a sensação que eu tava. E eu fiz essa pergunta, Senhor, e agora? Eles não vão me entender. E o Senhor me diz assim, claramente, como Ele me disse pela manhã, Ele disse, você não precisa entender eles, nem eles entender vocês. Vocês precisam entender o que o céu está falando a respeito de vocês. Cara, aquilo foi uma bomba dentro de mim. Uma bomba dentro de mim, assim. Eu comecei a ministrar, holy, aleluia. Holy, só sai uma palavra mesmo. Cara, foi 1h20, acho que, de holy. Só de holy. Só que o mais impressionante é que começou pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, assim. Aleluia. Pessoas sendo curadas. Cara, começou um mover tão maluco que ninguém precisava ministrar nada. Ninguém precisava abrir a boca para falar nada. E aquilo era algo que não foi gerado naturalmente. Não foi gerado por acordes, porque eu não sabia tocar teclado. Não foi gerado por alguém que estava falando alguma coisa que eles entendessem ou tocassem o coração. Foi gerado propriamente pelo Espírito. E algo mais louco ainda, Thiago, aconteceu que eu peguei o microfone, fiquei em pé. Cara,
não tem como explicar aquilo. Eu comecei a pregar. E eu começava a pregar e depois que eu falava as palavras, eu ia entendendo o que eu estava falando. E eu comecei a pregar em inglês. E comecei a pregar e ia falando e ia ministrando. E depois que eu falava, porque eu entendo, há muito tempo eu já falava inglês, mas eu não consigo juntar as palavras. Então, eu não consigo juntar para pregar. E eu preguei por uns 20 e tantos minutos, talvez um pouco mais. E eu entendia que aquilo que eu falava, depois que eu falava... E aí você para ver que o Senhor teve que me tirar de trás do violão, quebrar meu violão literalmente, que eu tivesse com meu violão, não digo que não iria acontecer aquilo, mas eu iria estar pelo menos... É confortável, estar escondido atrás de um violão. Sim. Se tivesse um tradutor, eu iria abrir o celular e ia começar a pregar algo que eu havia escrito ali. Então o Senhor tirou o poder de eu falar, o Senhor tirou o poder de eu tocar. Uau. E eu só falei, Senhor, não tenho o que fazer. Vou ter que me segurar em Ti porque eu não tenho mais nada para fazer. E ali eu pude viver algo... Eu não, os meninos todos puderam viver... A gente pôde viver algo assim absurdo, porque a gente viu que a gente não conseguia fazer nada do que aconteceu. Nada foi produzido por nós. Tudo foi produzido pelo Senhor. Então, é dessas coisas que a gente pode falar a respeito de entrega e renúncia e dizer, Senhor, faz aqui porque senão a gente não sabe o que fazer. Sim. Uau. Top, hein, Tiagão? Que isso, cara. Sim, Isso é doideira. Doideira demais. E aí você falou do padrão, né? O padrão né, do músico, no caso, o padrão de adoração. Qual seria hoje? Existe no teu modo de ver hoje? Duas perguntas, né? O padrão de adoração, qual seria hoje no teu modo de ver, né? O ideal, vamos dizer assim, se existe, né? E a questão da igreja em si hoje, falando assim mundialmente, né, Tiagão? Porque né, a Karine também, o Thiago, se quiserem né, falar, porque a gente vê às vezes que é muito aquela questão do ser músico para cumprir, para aparecer, para se mostrar, para estar ali, né, às vezes até aquela competição entre músicos, né? O Thiago Natel é engraçado, porque ele fala, cara, eu não quero mais participar do grupo de louvor, né? Porque é só BO, né? Tipo assim, é só... Pode continuar que eu vou achar um versículo, não, ver se porque... eu acho ali. Não, eu participei de banda, de orquestra, né? Thiago saxofonista, Thiago. Ele dentro me de contou igreja. E, cara, e realmente, assim, toda vez que tinha uma reunião, por exemplo, do grupo de louvor, era porrada mesmo, saia na mão, o povo saia na mão, eles batiam. E, cara, já teve situação, assim, de realmente, cara, eu tinha um maestro que ele era muito engraçado, mas o Valmir Chile, né? Ele era benção demais, e ele era militar, e ele era brabo, então todo mundo tinha medo dele, assim, entendeu? Então, a gente veio desse sistema, né, de que às vezes você tocava com medo, né? E você tinha que estar ali, né, no horário e tal. Só que assim, nunca teve um entendimento, né, do por que você tá ali, né? Qual o motivo real? Sim. Né? A gente tava ali porque a gente queria fazer parte da banda, né? E como adolescente jovem, né, a gente queria... Sim, eu lembro uma vez, Thiago, uma história. A gente chegou na igreja pra tocar, né? Tudo rapaziada nova, né? O pastor falou assim, hoje não vai tocar ninguém. Nossa, acabou aí. Pode sentar aí, cada um já prepara um versículo e vai falar que não. Nossa, vai fazer isso hoje pro músico. Hoje você não vai tocar, hoje você vai sentar aqui, você vai dar uma palavra aqui de 5 minutos aqui. Nossa. Tá maluco. Quebrou as pernas, puxou o tapete. Quebrou o violão de todo mundo. Ficaram sem violão, Nossa, que engraçado. Qual seria o padrão hoje, né? é que no Antigo Testamento a Bíblia diz que havia os levitas. Sim. E eles eram aqueles que serviam a casa, eram consagrados e tal. E esse era uma regra e um padrão. Era uma prática. Só que hoje a gente entende, depois da cruz, olha o que diz aqui 1 Pedro 2. Mas vós sois pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo. E olha o que diz aqui. Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. A regra mudou. Antes era preciso entregar um sacrifício, como um cordeiro.
Hoje não é preciso mais entregar um cordeiro, porém esse sacrifício também precisa ser aceitável. Então, na verdade, o que acontece hoje? O problema não é o cordeiro ser entregue ou não, o problema é que tem que ser aceitável. Então a gente tem que parar para pensar uma coisa. Se antes, lá em Malaquias, o Senhor foi e confrontou aqueles que entregavam. Eles disseram, olha, se vocês querem entregar esse cordeiro aí, se vocês estão entregando para mim um cordeiro coxo, estão entregando para mim um cego, vai entregar para o governador, ver se ele aceita. Então você para entender que aquela vez eles entregavam qualquer coisa porque eles achavam que era bastante. Isso eu comentei até no sábado com os meninos. Sim. O que é achar que é bastante? Oh, mas só tem um pequeno defeito. Então hoje, assim, ó, tipo, eu me preparei, mas eu sei que ainda tem alguma coisa que não estou preparado, mas é tão pequeno que não importa. E aí é que é o problema, eu entregar aquilo que eu acho que seja o bastante para Deus. Eu acho, na minha ótica. Eu entregar e falar assim, tá tudo certo. Só que o problema não é o que eu acho, o problema é se ele aceita o que eu estou entregando. Mudou a regra, mas a ordem é a mesma. Entreguem para mim um sacrifício que seja aceito. E hoje como é aceito? Por meio de Cristo Jesus, que é o Cordeiro perfeito. Antes não podia ter um cordeiro que fosse coxo, precisava ser perfeito. Então o que o Senhor dizia? Que era uma figura profética do Cristo que iria ser entregue e tinha que ser perfeito. Então, quando eu não entendo o que está sendo edificado na igreja como músico, eu vou lá e entrego. Cara, estou entregando meu solo. Cara, tá, peraí, velho. Deus não quer o teu solo. Ele quer um cordeiro perfeito. Ele não quer o som que sai de ti. Ele quer a vida que há em ti. A vida de Cristo que há em ti. Há Cristo em você, será aceito. Porque se tiver Cristo, será o cordeiro perfeito. Se não tiver Cristo, vai ser um cordeiro coxo. Sim. Vai ser um cordeiro caolho, vai ser um cordeiro. E quando ele olha, ele fala assim, cara, tinha que ser perfeito, mas quando eu olho para você, não está sendo perfeito. Então, quando a Bíblia diz que tem que ser um sacrifício aceitável, quer dizer que ainda ele passa o scanner e diz, cara, deixa eu ver. Não está por meio de Cristo. Esse sacrifício está vindo de você, esse sacrifício está vindo de qualquer coisa. Não está vindo por meio de Cristo. A qual é o filtro que diz assim, tudo que passa por Cristo é aceitável por mim. Entende? Então, um padrão qual é? A música, para Deus, Deus nem olha para a música. Nós que olhamos para a música, nós que olhamos, mas que é perfeito. Cara, se a gente disser que um adorador é aquele que toca ou canta, a gente está limitando a tiazinha que está na porta lá cuidando. A tiazinha que está limpando o banheiro, que às vezes eu limpo também. A pessoa que está trabalhando lá no estacionamento, ele está adorando a Deus também lá. E o cordeiro que ele está entregando também está sendo perfeito como aquele que está subindo no altar. Então a gente limitar a adoração a quem está cantando e tocando, a gente está acabando com o evangelho. Com o evangelho, o que é o evangelho? Entregar a Deus o que ele quer receber, como um sacerdote. Sim. E aí a gente fala assim, cara, aí eu vou chegar depois do louvor, eu vou chegar aí antes e tal. Cara, não... A vida não é chegar antes ou depois, a vida é o que você vai entregar para o Senhor. Se eu estou chegando atrasado com uma vida natural, imagina o quanto está a minha vida espiritual sendo atrasada. Uau. Né? Eu estou chegando aqui, eu não estou chegando. O problema não é chegar ou não chegar, o problema é, cara, se naturalmente você não está dando conta, imagina espiritualmente. Porque espiritualmente o Senhor está nos cutucando, dizendo assim, eita, cara, fala, Jova. Mano, é embaçado, é um pouco além a medida assim que a gente... A graça, cara, a graça veio para nos colocar numa medida um pouco mais elevada, né? Porque essa medida elevada não tem a ver com o que a gente faz aqui. Uau. Né? Quando Paulo fala assim, Senhor, tira de mim esse espinho que está na minha carne. Ele fala, cara, se gruda na minha graça. Porque na tua carne você vai acabar indo para qualquer outro lugar. Permanece na minha graça, grudado nela. Que a minha graça vai te conduzir. Você não vai na sua carne. Amém. É nesse ambiente, então, cara, eu olho, eu admiro quem toca bem, quem canta bem, ok. Só que se eu me apegar a isso e achar que isso é a adoração que o Senhor recebe, acabou. Acabou. Uau. Eu tô dizendo que, cara, aquela pessoa que tá lá numa cama do leito da morte, e ela resolve levantar a mão e dizer, então me ama, canta. Ela nunca vai estar entregando adoração, porque ela está cantando desafinada, está toda lenhada. Então ela está entregando uma adoração perfeita. O que é uma adoração perfeita para Deus? É aquela que é feita através de renúncia da sua vida. E dizer, Senhor, está aqui. Não é o que eu tenho de melhor.
Vamos entrar nessa parte? Sim. Vamos. Essa parte aqui arrebenta, gente. Olha só. Come on. Olha que coisa louca. Tem tempo ainda aí? Tem mais um Cara, a pouquinho. gente tem mais umas 3 horas Não, aí, não, a gente faz para aí, um break. Olha só. Deus diz a Abraão, me entrega teu filho, Aham. teu único filho. Sim. Abraão pega Isaac, ele tinha 2 filhos, todo mundo sabe dessa história já. Aham. Então, automaticamente, aquilo que não é feito pela vontade de Deus, ele não quer saber. Não que ele não se importe com o Ismael. Ele também se importou, porque depois ele foi lá dar uma palavra para Israel, mas Ismael não fazia parte daquilo que Deus queria edificar. Então vamos lá, ele pegou Isaac e foi. E quando ele vai com Isaac para esse lugar, a Bíblia diz que ele diz aos seus servos, fiquem aqui, que eu vou subir com o garoto, vou adorar e vou voltar com ele. Abraão teve uma revelação tão poderosa que já havia um cordeiro preparado para adoração. Uhum. Cara, ele sabia que o que ele iria lá fazer, ele não podia, o que ele fosse entregar de melhor dele não ia chegar à medida que o cordeiro iria fazer para Deus. Sim. Vocês entendem que, cara, ele podia entregar o seu melhor, que era o seu filho, e Deus dizia, cara, não é o bastante. Porque tudo que você entregar para mim não vai chegar na medida que eu preciso, que é a medida do meu cordeiro. Uau. Então hoje a gente diz, cara, eu vou entregar o meu melhor. Deus diz, cara, se eu precisasse do teu melhor, eu não tinha mandado o meu filho Cristo. Uau. morrer por você. Glória a Deus. Então o que o Senhor espera de nós hoje? Ele não espera o meu melhor. Que o meu melhor vai ser isso para ele, não cara. tem como Ele comparar. espera uma coisa, me entrega o cordeiro. E aí como a gente começou a ministrar lá ontem pros meninos, antes de ontem, Deus é um Deus de coisas profundas. De dentro de Eva, de dentro de Adão, ele tirou Eva. Uhum. De dentro do profeta, um fogo queimava internamente. Uhum. De dentro de Cristo, ele tirou a igreja. Amém. E hoje ele busca dentro da igreja Cristo. Aleluia. Ele não busca o meu melhor. Ele não busca o meu melhor. O meu melhor não vai chegar na medida que ele quer. Ele busca Cristo. A Por melhor isso que- performance não vai chegar. Não vai. Por isso que o meu melhor eu tenho que diminuir, eu tenho que acabar com o meu melhor, dizer, Senhor, eu não tenho nada de bom. Ele vai dizer, uau, agora você entendeu, agora você está vazio e eu encho de Cristo. Se eu encho de Cristo, você vai me entregar o quê? Cristo. Uau. Você vai me entregar Cristo. A partir do momento que eu me esvazio... Cara, isso é muito profundo. Cara, é punk, velho. Punk. Uau. Isso é punk, mano. A gente fala, cara, uau, eu vi aquele louvor. Por isso, assim, que hoje em dia, se você me disser, Cris, que você está fazendo música, você está ministrando, não que eu não esteja, mas, Thiago, hoje não faz mais sentido eu entregar algo que não seja aquilo que ele espera. Amém. Eu não consigo mais compor, cara. Antigamente eu sentava, escrevia e tal. E até essa canção, a última, que essa foi o Senhor que me deu. O nome dela é Lugar Secreto e é algo interessante aquilo que a gente estava falando, que o Senhor enxerga internamente. Eu estava num tempo legal, estava tudo certo, naturalmente, estava tudo massa. E eu fui a um culto e naquele dia a pastora Michele pregou uma palavra violenta a respeito do lugar secreto. Cara, foi um atropelo. Saí mal. Sabe, você vai pro culto e sai mal, não é por causa da palavra, a palavra chocou aqui dentro, cara. Encontrou algo aqui que não estava correto. E, cara, e ela falava a respeito de queimar internamente. E eu vi que eu não estava queimando mais. Eu não estava mais queimando. Tava cantando, tocando, mas eu não estava mais queimando. Tava no modo automático? Automático. Ah, ainda tá conectado, hein? Cara, tava totalmente, cara, totalmente. E aí fui deitar, mal. Passou 1h da manhã, 2, 3, 4, 5 horas da manhã, eu já lutando já para dormir, não dava para dormir. Levantei, voltei a ouvir a palavra. E aquilo cada vez mais forte dentro de mim e o Senhor me quebrando para que eu voltasse para esse lugar. E aí eu pego e foi muito forte. Não era algo de mim, eu peguei a caneta e comecei a escrever. E foi em 2 minutos que eu escrevi. É que eu não. O Senhor foi me dizendo e eu fui escrevendo. E todas as palavras que foram escritas estão na música até agora. Eu não troquei nada, assim. Não troquei nada. E tudo fechou na métrica. Depois que eu terminei a letra, eu peguei o violão e
E foi mais, sei lá, 5, não sei quanto tempo, 5 minutos, sei lá. E fui cantando, primeiro acorde eu já fui cantando a música e botei pra gravar e, cara, e o Senhor foi me quebrando, cara. Foi me arrebentando e esse é o papel da igreja, tá sempre nesse ambiente. Queimando, né? Sempre. O músico, a pessoa que tá na porta, porque as pessoas, o que o mundo tá buscando hoje? Preencher um vazio que nunca vai ser preenchido se não tiver Cristo. Sim. Se não houver Cristo queimando dentro de nós. Então, esse é o nosso papel hoje. Incendiar. Aonde passar, incendiar as pessoas. Incendiar e falar assim, cara, queimem de amor. Queimar de amor por ele. E essa é a letra da música, cara. E foi dessa forma que saiu e... Uau. Então eu tenho temor em pegar e sair escrevendo hoje, porque não se trata de uma letra bonita que eu quero cantar. É daquilo que o Espírito quer falar. Uau. O que o Espírito quer falar hoje. Eu tava falando, mais um parênteses. Sim. Eu tava falando a respeito do sábado, que a gente ministrou na África. Quando eu voltei da África, na segunda-feira a gente voltou, cheguei em casa, fiquei segunda e terça. Cheguei terça-feira em casa, fiquei terça e quarta. Quinta-feira a gente saiu pro Chile. Quando chegamos no Chile, uma família foi buscar a gente, e um pessoal muito querido, tal, só que era difícil a comunicação, porque o espanhol deles é muito rápido, eles falam, então... E aí eu peguei e falei, olha, a gente tava na África essa semana. Ele, uau, a gente tava orando pela África. Eu falei, que legal. E deixa eu te mostrar o que a gente tava fazendo. E mostrei para ele, e ele olhou assim, e sabe quando você vê que a face da pessoa tipo, mudou na hora? E ele disse, quando foi isso? E eu falei para ele, foi sábado. E ele começou a chorar. Começou a chorar na mesa de um café assim. E eu falei, o que foi? Ele pegou o celular e me mostrou, olha. E eu olhei e falei, cara, quando foi isso? E ele disse, sábado. E ele me pediu, que horas foi isso? Eu falei, eram 9 horas da noite lá. E ele disse, era 5 horas da tarde aqui. Eles estavam fazendo uma intercessão pela África. Estavam fazendo uma intercessão pelo mundo, não era pela África em si. E havia um mapa mundi assim, e uma das intercessoras foi e colocou a mão sobre o mapa. E começou a orar. E ela tira a mão assim e fala, nós precisamos orar por Benin. Nós estávamos em Benin. E uma pessoa foi até a percussão e começou a tocar. E uma pessoa pegou o microfone e começou a cantar uma melodia. E quando ele me mostra no celular dele o que ele havia gravado, era a mesma melodia, e não era uma letra, era a mesma melodia no espírito. Era uma melodia sem letra. Porém, uma melodia que a gente cantava lá na África, a 8.000 quilômetros, era a mesma melodia que era cantada no Chile. Rapaz. Na mesma hora. Meu irmão, Aleluia. você imagina o que virou esse café? Uau. Cara, a gente se abraçou naquele momento. Cara, começamos a chorar de uma forma assim tão poderosa. Uau. O Espírito nos tomou de uma forma tão poderosa naquele lugar que a gente viu que o Espírito nos conectou antes que a gente se conhecesse. E alguém estava orando por nós num país que a gente nem imaginava que poderia estar. Estava intercedendo por nós naquele momento. Que loucura. E o Espírito cantando a mesma canção de um lado do mundo, cantando para nós no mesmo lado. Cara, eu falei, não. Que isso. Então, cara, a gente precisa entrar nesse ambiente de saber assim, cara, o que o Senhor está cantando hoje? Uau. O que o Espírito está falando hoje? É um mundo porque espiritual, né? Que a gente às vezes não consegue ver. Porque eu canto coisas aqui, mas o que o Espírito está cantando? O que o Espírito está falando? Porque se eu estiver sendo a boca dele aqui, cara, alguma coisa dele vai acontecer aqui. Na região, né, cara? Cara, alguma coisa vai acontecer, cara. Cidades. É por isso que a gente precisa estar tão ligado que aonde ele te colocar, você tem que fazer a pergunta, o que o Senhor quer que eu faça aqui? Uau. O que o Senhor quer? Porque onde você entra, você está lá fazendo o seu trabalho e entram pessoas ali que estão frustradas naquele dia, estão abatidas, estão assim, estão assadas, e se o Espírito, uma palavra. Sim. Aí você tem que saber uma coisa, ou eu amo mais como eu vou dizer assim, eu amo mais o Thiago e a sua reputação. Sim, a minha reputação, né? O que o cara vai pensar de mim se eu falar que eu vou orar por ele, né? Ou eu amo a palavra que o Senhor me disse e, cara, eu não quero saber
o que vai acontecer. Eu quero saber de falar e ser exato naquilo que o Senhor quer que eu fale. Aleluia. Sabe? E isso assim, se a gente conseguir entrar nesse ambiente, você imagina o que vai ser a igreja. Porque não vai ser simplesmente um culto de 2 horas num domingo. Vai ser um culto todo momento para o Senhor. Você vai estar prestando um culto lá, você vai ser o sacerdote naquele lugar que vai entregar o cordeiro exato, você num outro lugar. Cara, vai ser a Flórida queimando, vai ser o mundo inteiro queimando. Aí volta a ser a igreja que o Senhor espera. Que todos são sacerdotes. Aleluia. Eu vi o Gustavo Lara falando sobre isso um pouco, que se há na cidade, na nação, corrupção, né, idolatria, é porque a igreja não tomou governo ainda. Né? Nós não tomamos o governo de trazer o reino, né, para a terra, né, e manifestar isso. Isso é tão pesado que um dia tava esse pessoal do Chile. Essa galera são pessoas amáveis demais, cara. Meu Deus do céu. São incríveis, homens de Deus, assim, absurdamente amáveis, assim, e cheios da graça do Senhor. E o baixista dele estava passando pelo Brasil lá e falou, cara, tô aqui e tal. E a gente conversando e falando assim, e ele falou, Cris, como é a cidade aqui e tal? E eu falei, a nossa cidade é uma cidade assim um pouco complicada, porque é praia e tal. E a gente vendo naturalmente. Uma cidade um pouco complicada, porque assim as pessoas vêm muito de passagem e tal, tal. E ele disse, Cris, o problema não é o ambiente da cidade, o problema é que vocês não tomaram a autoridade a qual há sobre a igreja e não estabeleceram isso na terra. Enquanto você não estabelece aquilo que o Senhor já te colocou para que é para governar, a igreja é o balizador da sociedade. Sim. Enquanto a igreja não governa e Cristo não governa, a sociedade está assim para tudo que é lado. Se corrompendo, né? Se corrompendo. Mas quando a igreja assume o seu papel, você vê que nos avivamentos, cara, o avivamento que houve na Irlanda, cara, esse avivamento da Irlanda foi, você para ler, foi um dos avivamentos mais loucos que aconteceu. Você deve conhecer. Só que você vê histórias de missionários que foram tão incendiados pelo amor do Senhor que eles entraram num barco e falaram, Senhor, aonde o Senhor quer que a gente vá? Eles não sei se é exatamente dessa forma, mas parece que eles não ouvissem a palavra, mas eles falaram, Senhor, o Senhor vai nos conduzir. Quebraram o leme do barco e falaram, Senhor, é o Senhor que vai nos levar para onde a gente precisa pregar. Uau. Cara, mano, me diz o que é isso, cara. Fazer isso, velho. Me diz o que é isso, Thiago. Você é louco. É loucura. Cara, me diz em que nível essas pessoas chegaram. Em crer tanto de uma forma e dizer assim, cara, eu largo mão do volante e o Senhor vai guiar. Guia agora. O senhor tá vendo, você tá vendo e a gente consegue ver como a gente tá tão agarrado nas coisas, né, cara? Como a gente tá tão assim, como é difícil. E aí como você vai ministrar? O apóstolo Gustavo fala a respeito disso. Fala dos de cima e os de baixo. Porque a Bíblia diz, o Senhor falou, aqueles que vêm de cima falam as coisas de cima, aqueles que vêm da terra falam coisas da terra. Sim. Então, como nós, vivendo e estando tão grudado nessas coisas da terra, vamos ministrar louvor a alguém de cima? Uau. Como, Thiago? Como é que eu vou falar a linguagem dele se eu falo essa linguagem da terra, cara? Uau. Como é impossível, cara. É impossível você entregar é uma coisa pesada, entregar assim um altar, entregar uma igreja inteira para pessoas que não falam a linguagem que o Senhor quer que fale e tá ministrando a pessoa. Você tá vendo? O pastor perde uma semana inteira orando, lendo a Bíblia, pedindo pro Senhor qual é a palavra e entregamos pro pessoal do louvor só porque eles têm a música ensaiada, toca aí 40 minutos. Uau. O mesmo tempo que um pastor perdeu a semana toda orando, lendo a Bíblia, clamando e a gente pega 40 minutos do louvor e toca. Você viu como a gente tá aqui embaixo? Sim. Como a gente tá influenciado pelas coisas de baixo, como a gente não tá vivendo aquilo que o Senhor queria que a gente vivesse em cima. Verdade. Né? E aí como a gente vai ministrar para alguém de cima, estando falando as coisas de baixo? Porque Jesus falou, cara, os que vêm de cima falam as coisas de cima, os que vêm de baixo falam a língua de baixo. Uau. E Tiagão? Você é doido. Cara,
você falou de Abraão e ele obedeceu, ele entregou, né? Ele não resistiu, né? Ele abriu mão ali. Mas, assim, a questão da adoração em si, né? Além da obediência, né? Além de entregar e ouvir a voz de Deus e estar sensível a isso, né? O que eu vejo, né, nos dias de hoje é a questão que você falou, da justiça própria, né? De achar que a minha adoração é boa, a minha forma, a minha estratégia, né? A minha fórmula de fazer as coisas funciona. Então, isso aí fica aquela... Porque daí a graça, né? Não, porque a graça, né? Me dá mais uma chance. Me dá uma chance. Mas aí entra a questão que a gente às vezes confunde, não entende, da questão de hoje a nova aliança é um nível mais... É um nível, né, mais alto. Mais alto. Porque na lei você tinha que fazer algo. Hoje não. Hoje você não faz, porque Cristo já fez tudo, então não tem o que eu faça que vai chegar ao nível de Cristo. A única coisa é eu estar em Cristo agora. Né? E aí eu estando em Cristo, eu ofereço o Cordeiro que é perfeito. Então, cara... Olha só. Um parênteses disso que é muito interessante. Jesus, com o seu grupo de louvor, seus 12 ali, ele faz uma oração antes dele ir embora. Ele fala assim: Pai, eu oro para que eles sejam como eu sou contigo. Sim. Você vê, os caras andaram 3 anos com Jesus, fizeram milagres, viram milagres, andaram em cima das águas. Cara, Tiago, me diz uma coisa, se você anda em cima das águas, você ia conseguir negar Jesus? Cara, eu não sei. Olha que coisa absurda que esses caras viveram, multiplicaram pão. Eu tive numa aldeia indígena um tempo atrás e eles fizeram uma festa para criança e eles me contaram essa história. Eu não estava nesse momento. E eles não tinham grana. Eles tinham 2 pacotinhos de suco. Você sabe aquele suquinho que tem no Brasil? Aqueles tipo Tang, assim. E eles tinham um jarrão de água, aqueles de 20 litros. E eles pegaram... Não que só tivesse aquilo de água, mas eles tinham só 2 tecos daqueles. Se eles diluem tanto, não vai ter gosto de nada. E aí eles tinham poucos pães e eles fizeram uma festa para crianças. E eles fizeram uma festa para crianças, eles achavam que iam ter a quantidade de crianças. Mas ele falou assim que multiplicou. A indiaiada faz filho lá demais. Sim. A gente foi em Bangladesh, é a mesma coisa. Cara, e eles tinham um busãozinho e eu não lembro como é que era o nome do busão que eles diziam lá. Eles passaram de aldeia em aldeia e eles começaram a fazer viagem de muitas viagens, porque não cabia mais e começou a fazer tal. E ele falou que chegou uma hora e falou: Cris, eu não sabia de onde saiu tanto índio. Era a indiada, a criançada, tal, era festa de Dia das Crianças. E ele falou: Cris, a gente começou a servir o cachorro quente e a gente começou a servir o suco e falava assim: Deus, multiplica, porque não vai ter. Eles olhavam e não vai ter. E ele falou assim: Cris, a gente entregava os pão e não acabava a criançada e tal. E ele falou: Cris, todos comeram, repetiram, não acabou o suco e não acabou o pão, cara. Uau. Mano, Glória ele me a Deus. contou isso, eu chorei que nem um maluco. Eu falei: meu Deus, cara, que loucura. Uau. Porque eles não tinham mais o que fazer. Não tinham mais o que fazer, cara. E isso eu conto diante ao Senhor, porque são os missionários, cara, que dão a vida para estar lá. Sim. Aí, por que eu falo isso? Porque ainda acontecem coisas assim. Ainda acontecem. E aí você vê que esses discípulos que viram tudo isso, eles viram tudo isso, porém eles não viveram nesse ambiente de estar com o Senhor. O que é estar com o Senhor? Estar na vontade de Deus. E aí você vê que chegaram alguns e falaram assim: ô Senhor, o que o Senhor acha? Será que tem como a gente sentar do seu lado aí? Sim. Deu uma briga lá, o pau quebrou, cara. Torou o pau lá aqui. Sim. Pô, como é que você quer pedir isso, tal. Aí você vê, né? Pô, mas, Jesus, por que você aceitou aí esse perfume aí? Podia ter vendido e tal. Então você vê que haviam vários desejos no meio daquela banda de louvor dele ali. Havia alguns que estavam solando em algum momento, alguém que estava fazendo solo de batera, alguém que estava de guitarra, alguém que estava cantando naquele momento. Você vê que cada um queria aparecer da sua forma. Sim. Né? Cada um queria aconselhar Jesus de alguma forma. Sim. E aí você vê que loucura. Jesus para tudo e fala: Senhor, eles estão fazendo a harmonia correta, mas ainda não é a forma que eu quero que seja. Uau. Quer dizer, eles estão até tocando, mas não é a harmonia que eu quero que tenha. Eu oro para que eles sejam um. Como eles seriam um? O que é ser um? Ser um é estar em Cristo. Eu oro para que eles sejam um. Então,
O que é ser um hoje? É abandonar minha vontade. Aham. Eu vou falar algo interessante. O pastor Facundo, ele chegou com uma canção um dia. Ela falou, Cris, eu quero que você ministre essa. Eu falei, puxa vida, logo essa, pastor. Pensei comigo, não falei pra ele. Aham. Nossa, cara, uma melodia estranha assim, sabe? A letra meio depressiva, eu achava comigo. Falei, tá, eu vou fazer por obediência. Mas eu não tava fazendo honrando, não. Aham. Tava fazendo por obediência. Sabe o que é fazer por obediência? É só cumprir aquilo ali, mas você não tava honrando. Aqui dentro eu não tava honrando. Aham. Cara, e aconteceu algo tão punk com aquela música. Eu falei assim, não acredito que com essa música aqui, com essa letra, com isso aqui... Aí você vê que alguém que enxergou algo além do que você tá vendo, uma melodia, uma letra, alguém enxergou que naquele momento né? aquele desenho precisava ser executado ali. Yeah. Não era algo que tinha a ver com música ou letra, tinha a ver com o desenho de Cristo para aquele momento. Cara, me quebrou. Me arrebentou mais uma vez, Cris. Uau. Tá mostrando para você que não tem a ver com música, não tem a ver com melodia, com letra. Tem a ver com estar em harmonia, no um. Sim. Eu estar em um com o meu pastor. Uau. Apesar de eu ainda não entender, porque você vê que Jesus fala assim com os seus discípulos, cara, o que eu tô fazendo agora vocês não entendem, mas vocês vão entender. Naquele momento eu fiz Uau. sem entender, mas depois eu pude entender. Falei, uau. Uau. Ah, Thiago, a gente podia ficar mais um monte de hora aí, cara. Mas aí a gente... Cara, vamos ter que voltar aqui e gravar Vai ficar o muito segundo comprido, episódio, brother. Top, Tiagão. Aqui, eu tenho mais uma pergunta, depois deixar o Thiagão fazer uma pergunta. Karine. A Karine tá ali, ó. Eu vi que uma hora ela ficou com o olho cheio de lágrimas. Eu achei que ela ia chorar. Cara, é poderoso demais. O teu Joshua assim. que fica escondido ali, cara. O Joshua, ele é o cara que fica nos bastidores. É o diretor. O Joshua é o cara Ele do aparece café. na selfie. Ele é o cara do Joshua é o café. cara do café, Joshua. Acabou o O café. Joshua, ele é o nosso diretor. Hoje é birthday do Joshua. Nós vamos cantar Happy Birthday pra ele aqui no podcast. Aleluia. Gente, olha só. A pergunta que eu né, cara, tem tanta coisa que você vai falando e vai vindo coisas aqui e depois passa, esqueça um pouco, mas tem tanta coisa que a gente pode ir cavucando aí, entrando dentro, né? E depois todos nós que estamos aqui na mesa, né? Tanto a Karine, o Thiago, né? Eles já lideram, são líderes dentro da casa, né? Ali da QH, né? De célula e também né, da mídia, estão servindo na mídia, então, né? A gente vê que eles estão com o coração ali. Depois, né? Quero que eles falem um pouco também sobre isso. Mas o que eu queria que você falasse pra gente, aquilo que você falou pra gente em off ali, antes, né, da gente entrar aqui na mesa do podcast, da questão do tempo e da gente levantar, às vezes, pessoas que do tempo errado, né? A gente, às vezes, você dá para aquela pessoa algo que ela não estava preparada, né? Eu não lembro exatamente se foi isso a palavra que a gente estava usando, né? Mas você pode lembrar melhor da questão do tempo e da forma, né? Olha só, a gente vê Jesus Cristo. Jesus Cristo começou a andar na terra e aconteceram milagres poderosos e chegou um dia em que a multidão cercou ele e disse, vamos exaltá-lo, chegou aqui. E o que aconteceu? Ele escapou, porque ele sabia que não era o tempo dele. Os irmãos dele disseram assim, cara, isso aí que você faz, faça em público, não faça aqui escondido. Ele dizia, vocês não entendem, não é chegado o meu tempo. Mesmo ele sendo Cristo, Jesus, o Senhor, ele era uma pessoa entendida nos tempos. Ele disse, uau, vocês querem que eu faça isso, mas ainda não é o meu tempo, não é chegado o meu tempo. Só que chegou um dia em que os apóstolos disseram assim, cara, vamos ficar mais um pouquinho aqui. Ele disse, não, agora é chegado o meu tempo de eu ir para lá. Sim. Agora é chegado o meu tempo de eu cumprir a vontade do Senhor. Então, quando a gente acaba sendo pessoas que não entendemos os tempos, a gente acaba queimando largada ou chegando atrasado. Porque Deus tem exatamente aquilo que Ele espera para aquele tempo e para aquela temporada. O pastor fala que a palavra do Senhor não caduca. Ela não caduca. Ele deu uma palavra para você, porém ela tem um tempo para se cumprir. Por que ela tem um tempo para se cumprir? Porque o Senhor esperava que ela acontecesse naquele tempo. E se você deixa, eu vou dar um tempinho para isso, eu vou fazer outra coisa. Peraí, você perdeu o tempo para que ela fosse a semente para aquela época, para aquela terra, para aquele momento exato.
Então você acaba perdendo o tempo que o Senhor tem para você e para ser usado através daquela palavra para alguém. Então por isso que a gente tem que estar super preparado e atento àquilo que o Senhor precisa para fazer para hoje. O que o Senhor espera para hoje? Não é para amanhã, o que Ele espera hoje. Eu não posso ser uma pessoa que vai querer antecipar tempos ou atrasar tempos, porque o Senhor sabia, Jesus sabia exatamente o que eu preciso fazer. O que o Senhor espera para mim, de mim hoje? Tem aquele café aí? Tem. Jorge, Agora. Manda aí, Jorge, manda aí, cara. Não tem vergonha não, mano. Ué, Então, aqui é ao vivo e a cores. Vai fazer barulho, não tem véio, problema, nós estamos ao vivo aqui. Estamos aqui agora. Desculpa ué. aí, né? Então, essa é a questão da gente... Eu também. Você quer café, Thiago? Não. A gente colocar ou tirar, né? Colocar pessoas que não estejam preparadas. Eu nem sei como foi que a gente falou, mas eu sei que a coisa mais pesada é não discernir aquilo que o Senhor espera para Quem tá falando do chamado, eu acho, né? Eu não lembro, cara, a gente falou tanta coisa, mano. É. E você tá falando com um cara que não lembra nem o que almoçou hoje. Não consigo lembrar de nada, cara. Não consigo lembrar de nada, meu irmão. Amém. Deixa eu ver, cara. Nossa, E aí, Karine, fale uma pergunta aí, Karine. Karine, Com você. fale. Falando sobre renúncia, né? O que você entende, assim? Por que Deus, ele nos pede, às vezes, as coisas? O que ele quer com isso? Queria que você comentasse um pouco isso, para as pessoas entenderem. Pesada essa pergunta. A renúncia tem a ver com uma palavra, obediência. Porque quando você vê que Jesus Cristo, sendo filho, a Bíblia diz que ele mesmo sendo filho, aprendeu a obediência através do sofrimento, através da renúncia. Então o que o Senhor espera de mim? Ele é um Deus mau? Não. Ele é um Deus bom. Sim. Só o que ele espera? Que eu obedeça e que eu seja exato naquilo que o Senhor quer que eu faça. Lá no Brasil a gente tem pedágio, e o pedágio não é que nem aqui na Flórida, que você passa e depois ele te cobra. Lá, moedinha. Sim. E eu tava passando um dia lá e moedinha é terrível. Quando você vai pegar, caiu da mão e dirigindo, eu parei e falei, moça, faltou 10 centavos. Tem como passar? Ela falou, não. Naquela hora o Senhor me dá uma cutucada. Falou assim, é assim na nossa vida. Não tem como a gente passar para um próximo estágio, sendo que a gente ainda está em falta nesse. Uau. Como a gente quer pular etapas, dizer assim, cara, eu quero ir para lá já. E o Senhor fala assim, não. Eu ainda não alcancei o que você ainda não alcançou o que eu espero de você. Como você já quer ir para um próximo nível, então é dia após dia, e não é uma coisa assim gigantesca de uma hora para outra. É isso aqui, ó. Ele quer isso de você hoje, Karina. Amanhã ele quer isso aqui. Depois de amanhã ele quer isso aqui. Aí daqui. Porque ele não quer simplesmente algo, ele quer tudo seu. Ele não quer um pouco do Thiago, ele quer tudo, Thiago. Então, e negar totalmente de uma vez só é difícil, ele sabe. A gente tá aí, né, cara, negando todo dia. Tem misericórdia, né? De uma coisa por vez ainda. E, cara, é assim, cara. E essa é uma loucura, cara. É uma loucura. E essa é a conversão todos os dias, né? A minha conversão todos os dias. E ele tá me ouvindo, ele continua me ouvindo, ele continua se entregando. Só que isso não é né, a gente tá falando de algo assim, na nossa visão, que é desse tamanho, assim. Sim. Agora você imagina, né, aquilo que uma pessoa que já teve uma revelação muito maior, que é um pastor Facundo, que é a minha pastora Michele, que é um apóstolo Gustavo, que essas pessoas já viram. Então, dentro da minha ótica, que é desse tamanho, eu consigo entender dessa forma hoje. Né? Não é o completo isso. Isso é só alguma coisa que o Senhor tirou um véu e eu consegui ver. E o problema nem é conseguir ver, porque muitas vezes a gente tem uma teoria só de falar. A gente sabe de falar. E não é, que nem Jó falou, né? Hoje eu não te ouço, não ouvi só falar de ti, eu te conheço. Hoje eu te conheço. Andar contigo. É conhecer e prosseguir em conhecer. Uau. Né? E quanto mais relacionamento você tem com o Thiago, mais você conhece, mais você sabe o que agrada a ele. E quanto mais o que agrada a ele, mais você vai ter que tirar aquela parte que a Karina não quer. E é assim o relacionamento com o Senhor. Né? E ele continua dizendo, olha que é interessante que é, filho meu, dá o teu coração. Sim. Me dá. E aí ele fala que do interior fluirão rios de vida. Então ele quer que a gente entregue o coração e esse coração flua a vida dele. Então, Amém. E ele não quer que a gente fique sem coração. Ele quer que a gente dê o nosso coração e ele transborde para... Então essa é uma loucura, cara. É loucura. Essa é uma vida...
Cara, Porque uma o vida... evangelho é loucura. loucura, né, Não, cara? loucura, cara. É. Né? Quanto mais alguém te deu um tapa de um lado, você não dá o outro. Cara, que Sim. loucura é essa? É, Só né? faz isso quem não tem mais amor por si mesmo. Eu não me amo mais do que eu amo o meu irmão. Eu, né, negar a si mesmo. Cara, é uma medida muito alta. Muito alta. E vai totalmente na contramão do que o Sistema do mundo mundo. hoje ensina, né, cara? Que hoje é o homem no centro, né? É. E ele nos capacita pra isso, né? A graça nos capacita pra viver essa vida de sacrifício, né? É o querer executar vem dele. Ele Uau. quer. Uhum. E ele Aleluia. quer que eu queira. Meu pastor fala isso. Sim. O que você Uau. quer? Ele quer que eu queira. Aleluia. Ele quer que eu queira a sua vontade. Amém. Cris, vamos tocar uma... É, isso que eu ia pedir, né? Fazer Você pergunta. ia Faz um. Não, você tenta a Mas pergunta aí, faz aí, Não, cara. mas eu só quero. Faz a pergunta que ele vai... Cara, Eu queria que ele. Não, mas só ele fazer um som pra nós aí, pra gente cantar junto uma música. Uma clássica e uma do céu aí. a gente pode encerrar, né? Então, Isso, Logo com ele após. cantando. depois a gente tira nosso selfie. Cara, vamos pensar em Não, alguma. vamos tirar o selfie agora. É? Tirar o selfie Tira aí, agora. manda ver. Aqui, ó. Cadê? Cabe todo mundo aí? Cabe. Todo mundo diz Happy Birthday, Joshua. Happy birthday. Vai sair. É foto, mas vai sair. Né? Boa. Vai, Cris, aquela tá queimando aí no coração. Tem que ser que todo mundo cante junto, é isso? Não. Não, a gente vai só dar uma chapada aqui agora com você. Ah, cara, a gente tava falando de Cristo sendo o centro, né? Legal. O Israel Hilton escreveu aquela canção, né? Aham. Cristo seja o centro, né? Aí vocês sabem inglês, sabem ela, né? É, a gente ouve inglês, mas eu... Cristo Assim, é o centro de tudo que há. Amém. Lembram, né? Yes. Cristo é o centro de tudo que há. Do princípio até o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Cristo. Cristo é o centro de tudo que há. Cristo é o centro de tudo que há. Do princípio até o fim, canta junto, vai. Do princípio até o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Cristo. Cristo, nada mais importa, nada se compara a ti, nada se compara a ti. Cristo é o centro. Cristo é o centro e tudo aponta para ti. Cristo, nada mais importa, nada se compara a ti, oh amado. Cristo é o centro e tudo aponta para ti. Cristo, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Papai, que onde estivermos, papai, a gente possa te mostrar, Senhor. Que a gente possa mostrar a tua vida, Senhor Deus. Que o mundo possa ver que há um Senhor. Que a nossa família possa ver que há um Senhor. Que haja um governo da minha vida, na minha vida, somente do Senhor. Assim, Senhor Deus, nós estaremos fazendo exatamente a tua vontade.
Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor, aprova é o Senhor nos amar, e a tua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro e nos limpou e nos fez reis e sacerdotes, papai. Aleluia. Primeiro o Senhor nos amou, papai, que esse amor possa invadir quem está ouvindo nesse momento, que esse amor possa estar invadindo o coração daqueles que estão se sentindo talvez essa tarde ou essa noite, que estão assistindo esse podcast, papai, que eu possa estar se sentindo sujos. Saiba, meu irmão, que o Senhor te ama, e esse amor vai te limpando dia após dia, e esse amor te posiciona e te coloca como um rei e um sacerdote. A posição original a qual nós fomos feitos, reis e sacerdotes. Declaramos isso, papai, que somos limpos por amor, papai, pela tua graça infinita, papai. Por isso podemos cantar que nada mais de nós importa. Nada mais importa, nada se compara a ti. Cristo é o centro, Cristo é o centro, Cristo é o centro, e tudo aponta para ti, e tudo aponta para ti, Cristo. Cara, essa música é linda demais. Yeah. Uau. Glória a Deus. Aleluia. Uau. Nossa. Que presença gloriosa. Aleluia. Jesus é o centro. Aleluia. Amém. Cris, cara, obrigado mais uma vez por estar com a gente hoje. Cara, que privilégio, cara. Assisto vocês e curto vocês pra caramba. Vi com o Judson, vi com Amém. o Sr. Facundo. Cara, poder estar sentado aqui, cara, é uma honra realmente, tá? Uma Amém. honra grandiosa. Amém. Pra gente é uma honra, cara, aprender com você Sim. e ver, né, o teu coração de adorador, né? E realmente, né, expressando a vida de Cristo aí nas nossas vidas, aquilo que você carrega, né? A gente sabe que é da fonte, né? O pastor Facundo aí com a gente. Tiagão, é tentar morrer todo dia, cara. Amém. Amém. Tentar morrer hoje, tentar morrer amanhã. Morrer. Dizer, Senhor, me tira de mim mesmo, cara. Me Amém. leva onde o Cristo não tem mais poder. Amém. Me leva para um lugar mais alto, que aqui embaixo o Cristo ainda fica dando pitaco. Me leva aonde eu não consiga mais Amém. falar nada, onde eu não consiga ter mais governo de nada. Só isso, Thiago. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Gente, a gente não sabe nem como acabar, né? É. Podcast, a vontade de ficar aqui. Com vergonha de acabar, Mas- parece, né? Mas a gente se vê no próximo podcast. Yes. Tamo junto, Thiagão. Amém. Fiquem conectados, porque daqui a pouco eu sei que, né, o Facundo vai estar com a gente de novo. E a gente vai ter ele aqui de novo. Vai ser chapação, loucura, cara. A gente aprende muito com ele. É demais, cara. É. Ele é incrível. Amém. Incrível. Verdade. Uma bênção nossas vidas aqui também. Bom demais. Tiagão, Karine, Valeu, tamo junto. Joshua. Birdie. Happy birthday to birthday. you, Happy my birthday. friend. O Josh é o cara, é o diretor. A gente chama de diretor do Hangout. O cara que faz funcionar. É o cara que faz funcionar o negócio. Máquina engranadora. E bênção também, glória a Deus. Amém, gente. Fica assim, então. Se vemos no nosso próximo podcast. Tamo junto. Compartilhe o máximo aí, né, esse podcast que vai ser poderoso. Uhum. Né, Tiagão? Principalmente com a galera do louvor, né? Sim, Apenas um toque. apenas um toque. Como diz Fernanda Brum. E na verdade, cara, o que a gente foi falado aqui serve pra todos nós. Sim, é verdade. Todos nós a gente somos falou ministros. louvor, mas vai todas as áreas da igreja. Tudo, cara, todo mundo porque precisa. todos nós, né, precisamos apresentar Sim. o Cordeiro, né? Amém. Cristo na vida de todos, né? Top, Seja na top. porta, né, no estacionamento, Uhum. seja atrás, né, das câmeras, e é poderoso isso. Amém. Valeu.